Paz, meus queridos irmãos, essa é a terceira parte, sejam todos bem-vindos. Agradeço a todos os queridos irmãos inscritos nesse canal, os irmãos novos que se inscreveram, sejam todos bem-vindos. Recebo vocês de braços abertos para nós estar aqui somando junto, compartilhando junto estes conhecimentos da Bíblia. Esta é a terceira parte, que são os demônios da Bíblia. Na segunda parte eu ensinei, fiz uma introdução para nós entender um pouquinho quem são os demônios da Bíblia. Falei um pouquinho da dualidade, para que os irmãos venham ter um entendimento maravilhoso. Então, meus queridos irmãos, esses dias nós ficamos um pouco parados. Eu passei por uma situação difícil, porque peguei uma infecção urinária, porque tem um problema no nódulo, no rim. E aí sempre dá essa infecção urinária, e aí eu tenho que ir para o hospital. Fiquei internado um dia, e depois fiquei 10 dias tomando medicação, antibiótico na veia, me deslocando até o pronto-socorro hospital aqui perto de casa. Fiquei de atestado, terminei a medicação, graças ao Pai estou melhor, estou bem. Por isso nós ficamos parados esses dias sem fazer gravações. E nós estamos juntos aqui até quando o Pai, o Criador, quiser. Porque nós que conhecemos o bem e que conhecemos o mal, nós temos que estar preparados para tudo. O dual, quem é dual, tem que estar preparado para o bem e tem que estar preparado para o mal. Tem que estar preparado para a vida e para a morte. Os irmãos estão entendendo? Porque, como eu falei na segunda parte, quando nós ensinamos que Deus é só bem, quando acontece algo que é mal, nós humanos não aceitamos. Não aceitamos a morte, não aceitamos a doença física. A nossa vida, a nossa carne, a nossa humanidade não aceita mesmo. Mas quem é dual sabe que Deus é assim, que Deus criou nós assim. Nós temos uma consciência dual. Eu aprendi isso, estou passando para os queridos irmãos, que estamos que estar preparado para isso. Porque lá no sistema evangélico, e aquilo que é ensinado também nas plataformas digitais, ensinam que só bem é bem, é bem, é bem, é bem, que Deus interfere, que Deus interfere, que Deus interfere, que Deus interfere. E quando Deus não interfere, é mal, é mal, é mal, é mal, é mal. Isso não é, isso é uma historinha da carochinha. É uma interpretação equivocada. Nós temos que aprender como o apóstolo Paulo sabia da dualidade. O apóstolo Paulo disse: eu sei viver com muito, com fartura, mas também sem viver sem fartura, sem viver na necessidade. É isso, ele sabia que Deus era dual. Ele estava preparado. Então, o que estão ensinando aí? Que Deus é só bem. Ah, Fernando, por que você adotou isso? Por que você está ensinando isso agora? Porque Deus me deu entendimento na palavra, no espírito, na minha vida biológica, na minha vida espiritual, porque eu tenho espírito. Muitos estão ensinando aí que nós não temos espírito, que não existe demônios, que tudo é a carne do homem, tudo é a matéria do homem. Só é o lado matéria, mas não existe o lado espiritual, não existe metafísico, não existe a quântica, não existe nada, existe só a matéria. É igual os ateus. Os ateus
acreditam, os verdadeiros ateus, que eu respeito, acreditam somente na matéria, o verdadeiro ateu. E estão ensinando aí, dizendo que é da graça, que são da graça, que o homem foi criado sem espírito, que Adão não tinha espírito, e aí outros vêm com o ser espiritual, outros vêm com Lúcifer, outros vêm um monte de coisa com as suas interpretações próprias, vêm mostrando versículo isolado da Bíblia, está escrito aqui assim, mas não consegue entender toda a Bíblia. Não consegue entender o que é a Escritura, o que é o livro de Gênesis ao livro do Apocalipse. Não consegue entender a história. Vivem de jargões, vivem de disputas. Mas eu não estou aqui para disputar com canal nenhum. Eu estou aqui para somar com o ensinamento verdadeiro. Nem com canal maior, nem com canal menor. Eu estou aqui para compartilhar o ensinamento. Aquilo que vocês entenderem, acreditarem, pesquisarem, lerem, texto com texto, vocês vão pegar para si. Aquilo que não é, vocês não vão pegar para si. Quem são os demônios da Bíblia, parte 3. Eu contei meu testemunho, teve bastante visualizações, eu já agradeço muito aos queridos irmãos. Também aos irmãos que chegaram, novos, inscritos, os que irão se inscrever também. Sejam todos bem-vindos. E se você sentir seu coração, dá o seu joinha. Dá o seu joinha, dá um like, faça esse canal crescer espiritualmente, para nós crescer espiritualmente. No livro de Números, falando ainda sobre os gigantes, falando sobre os Néfelis, é uma palavra diferente. Deus é tão maravilhoso. Números, capítulo de número 13. O versículo de número 32 diz assim. Números 13, versículo 32. E enfarmaram a terra que tinha espiado, dizendo os filhos de Israel: a terra pela qual passamos espiá-la é terra que consome os seus moradores. E todos os povos que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e eram os nossos olhos como gafanhotos. Isso é metáfora. E assim também éramos aos seus olhos. Então nós vemos aqui uma batalha de Josué e Caleb com os gigantes. Deus prometeu uma terra para eles, aonde os cananeus habitavam. Nós conhecemos a história. Os cananeus, os cananitas, os filhos de Noé e os netos de Cã partiram para esta terra, que logo seria daquela exclusiva nação chamada Israel que Deus escolheu. E nós entendemos que Canaã tinha um erro na consciência, que é pecado, falando assim. O que estava acontecendo ali na terra de Canaã era sério. Por quê? Era sério, Fernando.
Porque estava acontecendo na terra de Canaã algo que muitos leem, mas não conseguem entender. Leem, mas não conseguem entender. Que era relação sexual, como eu falei no primeiro vídeo, não deu para falar no segundo, porque eu não quis ir mais para frente, que era meia hora, que eu quis gravar só meia hora para ficar muito extenso, longo o vídeo. Estava acontecendo relações sexuais por intermédio dos Elohims depois do dilúvio, que muitos pensam que depois do dilúvio foi um dia, uma semana, mas não foi coisa de milênio. Estavam inserindo os Elohims, os deuses, os Néfilis, eles voltaram a praticar, a inserir no português Brasil, ter relações sexuais de novo com as mulheres, através de sementes colocadas no ventre de cada uma delas. Isso aqui no canal Yahushua Reina para Sempre é revelador para você. Você que nunca ouviu isso, você vai ouvir aqui no canal Yahushua Reina para Sempre, porque essa série, quem são os demônios da Bíblia? É sério, essa série aqui é séria. Vocês vão entender quem são os demônios. Vocês vão entender que demônios não eram ídolos, como muitos aí que dizem que estão em graça, ensinando que os demônios eram ídolos, que a interpretação está errada, que os demônios eram aqueles ídolos de pedra, de madeira, que eles falaram que, em muitas passagens aparece que eles fizeram ídolo e adoraram os demônios. Tudo errado, tudo equivocado. Mas aqui no canal você vai aprender coisas profundas. Não perca essa série. Vai vídeo por vídeo. Então, aqui mostra que quando Josué, Caleb, Deus promete para Moisés, nós conhecemos a história da terra, e da terra chamada Prometida. Deus é tão maravilhoso, Deus é tão absoluto que os Elohims estão lá, voltam a praticar de novo as suas relações sexuais através de sementes. Preste atenção, não é relação sexual humana, não é relação sexual como nós se relacionamos com as nossas esposas, com as nossas mulheres, não. Com pênis, com sêmis, não. Com desejos humanos, nada disso. Como Adão e Eva se relacionou, não. Homem e mulher, falando feminino e masculino, ali foi aquela semente que ele colocou no ventre de Maria. Aquela semente que foi gerada. Aquela semente que veio o Espírito Santo, cobriu a Maria, e ali foi gerado um corpo. Foi gerado um ser, um homem, uma criança. Não que Deus chegou, porque se nós for para o outro lado, e muitos vêm aqui chamar de herege, que eu não entendo nada da Bíblia, como muitos já falaram, mas eu não importo com isso, importa eu levar a mensagem verdadeira, não levar historinha da carochinha, não levar ensinamento próprio meu, o que eu penso, o que eu creio, nada disso. Aqui não tem isso, meu irmão. O que eu acho, o que eu penso, aqui é Bíblia. Bíblia antes e Bíblia depois. Bíblia antes da pedra e Bíblia depois das pedras. Então nós,
Se nós pegarmos no pé da letra literalmente e dizer que Deus relacionou com Maria sexualmente, isso é equívoco de ensinamento de religiões, porque Deus é espírito. Da mesma forma, os Elohims e são espíritos. Os Elohims relacionaram no capítulo 6 de Gênesis da mesma forma que Deus relacionou com Maria, colocando a semente do bem, não a semente do mal. Enquanto no Gênesis 6, os Elohims, colocou a semente do mal naquelas mulheres que praticavam o mal. As filhas dos homens, NS, ali é matéria, homens, eles colocaram a semente do mal e nasceram os Anaquins, os Anaquins. Nós temos os Anaquins e nós temos os Néfilis. Você está entendendo, amado? Preste atenção. Nós temos os Néfilins, por isso essa série, que são os demônios da Bíblia. Para vocês que não gostam do lado espiritual, que ensinam que tudo é a carne, que tudo é o homem, vocês têm que ensinar que o ego faz parte. É fundamental ensinar sobre o ego humano, mas não que tudo é o ego. Nós temos que separar as coisas. Não temos que dizer que tudo é o ego chamado diabo. Tem os espíritos malignos que praticam o mal para aqueles que é do mal. Enquanto o Gênesis 6, eles desceram no Monte Hermon, já ensinei, cerca de 200 Elohims, anjos, filhos dos filhos de Deus. Por isso, Miguel, Gabriel, em português Brasil, que apresenta a cópia de João Ferreira de Almeida, eu duvidava muito, não tinha entendimento nenhum sobre angiologia. Já participei de escola bíblica dominical, já ensinei, já fui professor, já participei de cristologia, angiologia, mas tudo errado, tudo equivocado, tudo com interesse humano, tudo com interesse da revista, tudo com interesse da instituição, mas a verdade bem longe. Tudo errado com a CPAD, mas a verdade é essa, que toda manifestação de mensageiros invisíveis, porque tem mensageiros invisíveis que são espíritos e tem mensageiros visíveis que são próprios homens. Então nós temos que separar as coisas. Então, as manifestações de Gabriel é invisível. As manifestações de Miguel, que mata 185 soldados de Senaqueribe, aquelas manifestações do Egito, do anjo da morte, a palavra anjo, são invisíveis. Por quê? Porque mostram uma ação de destruição, mostram uma ação de Deus, mostram um poder absoluto de Deus. O que é isso, Fernando? Me explique. Anjos, pluralidade, que é mais de um, que é milhares, que é trilhares, que é toda a criação, que é 72 criações de Deus. Anjos, tudo que se apresentou no Antigo Pacto, no chamado Novo Pacto, que eles separam, não sabe o que é novo, o que é antigo. A Bíblia, toda a história da Bíblia, toda manifestação de anjo era o próprio Deus se manifestando como anjos. Eu vou repetir isso para você. Miguel era o próprio Deus. Gabriel era o próprio Deus. Não tem separação de Deus é um e o anjo é outro.
É isso que eu aprendi, lendo com cuidado, que Deus se manifesta em todos os lugares através das suas criações. Deus está em todos os lugares através de quem? De nós. Nós tem o Espírito, Nefesh. Ele está em todos os lugares. Ele está em todos os lugares. Então, meu amado, Miguel era o próprio Jesus, sim, em espírito. Gabriel era o próprio Jesus na imatéria. Samiasa, Azazel, nome português Brasil, todos esses anjos com nomes próprias manifestações dos deuses, filhos de Elohim, ou netos de Elohim, deuses, 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 deuses. Então, já vamos terminando essa terceira parte. Estava acontecendo, voltando, uma relação de novo, porque uma passagem mal interpretada, que eles leem bastante, é o livro de Pedro. Uma passagem mal interpretada, equivocadamente. Vamos ver aqui, 2 Pedro. Livro de 2 Pedro. Vamos ver, capítulo de número 2. Vamos ver se é isso mesmo. 2 Pedro, capítulo 2. Para nós já ir para frente. Que nós já conhecemos bem essa passagem que eles ensinam. Que é uma passagem bem interessante. O que estava acontecendo naquela época na terra de Canaã é que eles voltaram a ter relações sexuais de volta, porque aqui Pedro ele escreve dizendo que antes de Canaã, antes do dilúvio, eles começaram a colocar sementes dos anaquins, dos gigantes, dentro dos ventres das mulheres, mas que praticavam mal, e nasceram gigantes. Olha só, gigantes anaquins, porque gigantes já existiam, já ensinei isso, que eram os descendentes de Sete, descendentes de Caim, os descendentes de Abel, mas os anaquins eram híbridos, eles eram diferentes daqueles filhos dos homens mesmo, homens NS, que eram os filhos de Adão e Eva, os netos, né? Que eles tinham um corpo gigante mesmo, mas só que eram normais, como homens mesmo, com 5 dedos na mão, 5 dedos no pé, né? Não era um corpo híbrido como o nosso corpo, que é a criação do Criador, homem e mulher, feminino e masculino. Porém, os híbridos, quando os Néfilins, os Elohims vêm e colocam a semente e nascem os anaquinos gigantes, eles nascem híbridos, corpo humano, todo danificado, com 6 dedos na mão, 6 dedos nos pés, escoriações na cabeça, no cérebro, um olho diferente, um olho, uma orelha. Esses eram os anaquins gigantes. Preste bem atenção. Versículo capítulo 3, vamos terminar agora. De 1 Pedro. Isso aqui é bem equivocado no meio cristão, judaico, religioso. Olha só. Porque, capítulo 3, versículo 18. Porque também Cristo, é 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 em diante. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito,
Aqui o Espírito é do próprio Criador, o único, I maiúsculo. Versículo 19. No qual também foi, vírgula, e anunciou. Eu vou ler um pouco aqui na tradução de João Ferreira de Almeida e vou ler um pouco no Codex. Olha só. No qual também foi, pregou aos espíritos em prisão. Em prisão. Aqui, espíritos em prisão. Eu pergunto a vocês que gostam, que ensinam muito, né, sobre o ser Satanás, porque a tradução, meu irmão, tem que tomar muito cuidado. Igual eu falei, não é que a Bíblia está adulterada, a Bíblia, a história é genuína, porém, a sua tradução está adulterada sim. A história é genuína. Mas espíritos invisíveis, espíritos que não é matéria, a imatéria, espírito é imatéria. A imatéria não pode estar presa. Eu estou lendo agora o Codex. Imatéria não pode prender imatéria. Ou prende matéria, ou prende espíritos. Se alguém chegar aqui para mim no canal e falar, ó, Deus prendeu um espírito. Deus prendeu o espírito? Isso não existe, meu amado. Deus, como que Deus vai prender espírito? Pois o Criador não está nesse mundo temporal. Ele está nesse mundo temporal através da matéria. Sim, matéria. Mas no mundo atemporal não existe prisão. Não existe lugar. Não existe espaço, não existe matéria, não existe tempo e não existe matéria. Vocês estão entendendo? Eu vou repetir para vocês. No atemporal não existe tempo, espaço e matéria. Se não existe tempo, espaço e matéria, como que prendeu o espírito? Pois se espírito é atemporal. Atemporal é aqui em cima, onde há lua, estrelas. Você consegue prender o atemporal? Você consegue prender o invisível? Não. Ah, Fernando, mas Deus prende. Que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo, olha o versículo, vamos lá. Eu vou mostrar na Bíblia. É os Bíblia, né? Mas tem coisa aqui que não bate. No qual também foi pregou os espíritos em prisão. O espírito não se prende. Quem errou foi Pedro. Pedro errou. Pedro era analfabeto. Não sabia escrever. Não. Isso aqui é tradução errada de João Ferreira de Almeida. Porque no Codex, na cópia das cópias, diz que ele desceu em espírito no temporal. Olha a diferença. Ele desceu em espírito no temporal, na matéria. Olha que coisa linda. E parou. Não é prender. Parou. Colocou final. Falou não. Deu uma ordem absoluta e disse para que aqueles Elohims, aqueles espíritos, aqui muitos de graça diz que eram homens aqui, né? Aqui eram os homens, aqui é espírito dos homens, tudo é o homem. Não, aqui é espírito dos Elohims. É tanto que é espírito de Elohims que ele falou, ele deu uma ordem, olha, pare de colocar semente, eu estou falando de mim, pare de colocar semente nos ventres das mulheres. Deus, o próprio Yahushua, o próprio Jesus, deu ordem, mandou prender, aí ele diz, mandou prender os espíritos, mas o espírito não se prende, meu amado. Versículo 20.
os quais no outro tempo foram rebeldes. Aqui entra ao qual no outro tempo foram rebeldes. Rebeldes. Quem foi rebelde? Aqueles homens que estavam participando antes do dilúvio, lá no tempo de Noé, praticando maldade, porque a palavra aqui, aqueles que estavam praticando a maldade, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucas, isto é, 8 vidas se salvaram pela água. Aqui, 8 almas, vidas humanas. Aqui é homens. Aqui é homem mesmo. Vocês gostam de tudo é homem, tudo é carne. Aqui é homens mesmo. Então, qual é, Fernando, essa interpretação aí, Fernando? E tem mais de Pedro. Eu vou ler, vou voltar com a 4ª parte mostrando para vocês. Judas, que é a mesma coisa. Judas está falando do mesmo acontecimento. Muitos dizem, não, Judas está falando de outro caso, de outro assunto, de outra história. Não, amado. É a mesma, mas no sentido adulterado. Aquela também que Jesus desceu às partes mais baixas da terra. Jesus desceu ao inferno e pregou aos espíritos em prisão. Eles ensinam isso, né? Calma aí, vamos chegar lá. Então, lendo Números, lendo 1 Pedro, agora termino essa minha participação agora na 3ª parte, mostrando aos queridos irmãos que aquela prática antes do dilúvio estava acontecendo de novo na terra de Canaã. Os Elohins estavam de novo relacionando, não de forma humana, mas colocando sementes dentro do ventre das mulheres anti-Maria, que praticavam o mal, que praticava toda a maldade, que buscava o mal, que buscava o ocultismo, que se entregava aos desejos carnais, que eram más, que era rebelde, que eram as próprias filhas de Caim. Da mesma forma que antes do dilúvio, as filhas de Caim, os Elohim colocou a semente no ventre dela, da mesma forma, depois do dilúvio, estava lá as filhas de Caim, os descendentes de Caim de novo, eles, os Elohim, aplicando lá dentro do ventre delas os gigantes, os filhos. Estava lá os Anaquins, que Josué e Caleb, e lá estava o seu gigante Anarque. Não perca. Quem são os demônios da Bíblia? Vocês aprenderam que aqui Jesus não prendeu espírito algum, porque o espírito não se prende. Ele colocou fim ao relacionamento diferente do nosso chamado sexual no português do Brasil. Mandou os Elohims parar de colocar sementes nos ventres das mulheres, filhas dos descendentes de Caim que estavam em Canaã. E o próprio Criador mandou Josué e Caleb e falou com Moisés que eles iam entrar nessa terra, lá onde estavam os gigantes, porque ninguém poderia tomar a terra de Canaã, porque lá estavam os Anaquins. Olha como Deus é absoluto, soberano, colocou gigantes para cuidar da terra prometida. Os Elohims, os filhos dos Elohims. Os filhos, os Nefilins, os Anaquins. E só
aquela descendência única, separada, exclusiva, aquele povo de Israel, aqueles homens que se separou para o bem, só eles poderiam vencer os gigantes. Eu voltarei. Quem são os demônios da Bíblia? E tem muita coisa vindo aí. Eu vou ler Pedro ainda, vou ler Judas, eu vou ler o Gadareno, eu vou percorrer a Bíblia. Vocês vão ficar impressionados, porque eu já vi tantos ensinamentos aí, tirando a parte espiritual, que não existe demônios, que existiu ídolos, uma tradição errada. Não, meu amado. O Espírito sempre existiu e sempre existirá. Eu sou um espírito com Deus. Nós somos um espírito com o Criador. Com o Criador. Se nós somos um espírito com Ele, os Elohims também e são. Tô indo. Paz e graça a todos.